Boa tarde, bom dia, boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que vão nos assistir através do Facebook, do Instagram e do YouTube. Não esqueça de curtir os nossos vídeos, compartilhar, tá bom? E adquirir o nosso livro que traz o tema A Morte e a Vida se Encontra no Poder da Língua, que nós deixamos aí o link no primeiro comentário fixado do vídeo. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração para nós trazer uma palavra aqui da parte de Deus, que Deus, neste dia de sábado, colocou no meu coração. Deus, eu te rendo graças pela imensa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos te louvando, te exaltando e te bendizendo na beleza da tua santidade. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis. Obrigado pela vida, Santíssimo Deus, desse internauta que está aí do outro lado nos assistindo. Abençoa a sua casa, a sua família. Realiza os seus sonhos, abre as portas, salva aqueles que ainda não foram salvos. Faz a tua extraordinária obra de salvação na vida, Santíssimo Deus, dele e dela, para a glória do teu santo e adorável nome. Abençoa a sua casa, o seu casamento, o seu matrimônio. Repreende as enfermidades e nos confirma a vitória. Que nós venhamos ser referências, Pai, verdadeiros reflexos do Senhor nessa terra, para a glória do teu nome. Se você orou com fé, diga amém. Queridos, a palavra é Tiago 1,19. Sabeis, pois, disso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu quero dar tema a essa reflexão aqui nessa tarde. Quero falar subalterno ao tema a arte de responder às críticas destrutivas ou a arte de responder às palavras duras que nós chamamos como ofensa, tá? São pouquíssimas as pessoas que têm a vertente do fruto do Espírito chamado domínio próprio. Porque me parece que esse defeito é patológico, porque está na grande maioria dos seres humanos. Eu falo de forma generalizada. Geralmente, quando nós escutamos uma crítica destrutiva, porque tem a crítica construtiva e tem a destrutiva. Depois eu vou trazer uma palavra sobre esse assunto, tá? Crítica construtiva e a crítica destrutiva. São poucas as pessoas que conseguem gerenciar a sua emoção quando elas são ofendidas. Quando elas recebem alguma retaliação em palavras, dificilmente ela consegue ali respirar profundo, se acalmar, pensar, repensar para depois dar uma resposta propícia, ou até melhor, muitas vezes, se calar, deixar a pessoa pensar que ela obteve vantagem, porque há um ponto muito forte no silêncio. E a Bíblia fala sobre esse ponto forte no silêncio. Sabe, o rei Salomão falou que até o tolo, quando ele se cala, ele é reputado como sábio. Até o tolo, ele é considerado sábio quando ele se cala. Por isso, não se apresse para responder aquele que te ofendeu.
Aprenda nesta tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo, a arte de responder uma ofensa. Não é obrigado, assim que a pessoa te ofender, você já está armado e partir para cima respondendo. Não. Tiago foi preciso, ele foi feliz nas suas palavras, pronto para ouvir. Quando fala em pronto para ouvir, não está falando só de palavras agradáveis, porque nós, e eu me incluo, nós gostamos de ouvir palavras agradáveis ao nosso respeito. Dificilmente alguém quer ouvir uma crítica, por mais que seja uma crítica construtiva. A psicanálise moderna, ela fala sobre isso. E um dos grandes baluartes da psicanálise moderna, sendo ele Sigmund Freud, ele falou uma frase que essa frase vale a pena ressaltar. Ele disse, olha, todo homem consegue rebater com facilidade uma crítica. Todo homem consegue driblar, refutar com facilidade uma crítica. Mas dificilmente ele vai se safar diante de um elogio. Por isso que nós temos esse defeito em nós, que parece que é genético, que quando alguém nos ofende, nós não paramos para pensar. O que nós fazemos? Pá! Partimos para cima, para a briga, já ofendendo, já rebatendo, e queremos ofender a pessoa mais do que ela nos ofendeu. Se ela nos feriu em nível 100, nós vamos ofender ela em nível 200. Se as palavras dela foram agressivas no número 10, a gente vai ser agressivo no número 50, 20. Daí para pior, por quê? Porque nós não queremos ficar por baixo e temos esse defeito. Interessante que o livro de Provérbios é cheio de lições concernente a isso. Eu te aconselho você ler com calma na sua casa o livro de Provérbios na íntegra. Salomão ele vai dizer que como uma cidade, olha aí, como uma cidade fortificada que não tem muro, assim é o homem que não consegue conter o seu espírito. O espírito aqui tem a conotação de alma, psique, sede das emoções. Uma cidade fortificada que não tem muro. Para os exímios estudantes da exegese, eles vão pegar essa palavra com facilidade, porque as cidades dos tempos bíblicos, elas eram cidades que eram muradas. Você já leu na Bíblia Josué capítulo 6 sobre a muralha de Jericó, de aproximadamente 6,9 metros só de largura, aproximadamente quase 30 metros de altura. Ela era tão larga que o povo fazia casa em cima da muralha, de tão larga que era ela. E alta, era uma forma de proteger contra os invasores, contra os inimigos, uma invasão súbita. Ali era uma questão de extrema necessidade. As cidades, na sua grande maioria, elas tinham muralhas cercando elas para proteger elas. Salomão pega esse exemplo e ele traça um paralelo fazendo uma parafrase, dizendo que assim como uma cidade fortificada, que não tem um muro para proteger ela, que a qualquer momento o inimigo entra, invade ela e arrasa ela, é uma pessoa que não consegue conter o seu espírito, a sua emoção. Você já percebeu que tem pessoas que com facilidade, os outros conseguem tirar a paz dela.
com facilidade ela perde a estribeira, perde o controle. Nós vivemos um tempo difícil, irmãos. É a geração dos estressadinhos. Tem irmãos que com facilidade se estressa. Tem deles que quer partir para agressão. Falta de domínio próprio. Domínio próprio. Eu não estou falando aqui baseando as minhas palavras em meras filosofias. Não, é baseado em 22 anos de pastorado. Eu tenho aqui M exemplos que aconteceu comigo. De pessoas que eu fui repreender, que erraram, que cometeram pecado. Que eu não apanhei porque Jesus não deixou. Ainda levei umbrada, mão abanando na minha cara para bater. Pelo simples fato de eu repreender por ter feito uma coisa errada. Ao ponto dos ânimos se exaltarem tanto que vamos se acalmar, vamos conversar com pessoas civilizadas. E você, e eu, e nós precisamos aprender essa arte. Porque por falta de capacidade de gerenciar as suas emoções, ou de saber responder uma palavra dura, da forma certa, no tempo oportuno, tem pessoas que têm perdido até a vida. Olha como o Provérbio é um livro de referência sobre esse assunto. Salomão disse assim, Salomão disse assim, a palavra dura para nós aqui é como se fosse uma palavra ignorante. Ela suscita aí uma coisa, é eu te repreender sabiamente, com educação, com sabedoria, com espírito de mansidão, como a Bíblia fala. E outra coisa é eu ir falar contigo te dando patada, com ignorância, com brutalidade. Eu vou suscitar ira dentro de você. Aí você é 2 colérico, você é 2 sanguíneo, se são pessoas desestruturadas emocionalmente, porque pelo amor de Deus, me desculpe a crítica, está cheio de crente desequilibrado. Está cheio de crente desequilibrado, do nada perde a estribeira, endoida. Então eu já fui conversar com pessoas assim, que eu dei 2 palavras, a pessoa começou a gritar comigo. Ela voltou a me bater. O que é isso? Aí tem deles que quer usar argumentos científicos. Não, é porque eu sou colérico, eu sou sanguíneo. Não é porque... Não tem desculpa. Não tem. Um convertido, um cristão, que foi alcançado verdadeiramente pela palavra de Deus, transformado, regenerado, que o Espírito de Deus habita nele, ele tem que ter domínio próprio. É bem verdade que nós não somos de ferro. Há episódios que pode acontecer. Uma coisa é eu falar que pode acontecer, outra coisa é eu viver na prática desse erro e dizer que isso é normal. Normal. Para muitos é normal. Só que nesta tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo, vai compartilhar, o Espírito de Deus, ele vai te dar essa capacidade de você gerenciar as suas emoções. Tá? Ah, pastor, mas foi uma palavra dura que falaram comigo, minha irmã, meu irmão. Não é obrigado você responder na hora, não, mas está doendo muito. Vai trazer um benefício grande para a tua vida isso daí. Um benefício grande. Se apressa para responder não, meu irmão. Ei, minha irmã. Ei, filha de Deus. Ei, filho de Deus. Se apressa para responder isso não. Sabe o que Deus manda eu falar para ti nessa tarde? Acalma-te. Ei, aquieta-te. Deus vai te dar a resposta certa. Vamos pegar a maior referência. Vamos pegar o maior exemplo. Um homem que é maestro, é perito nessa área. O nosso Cristo, o nosso Salvador. A vida dos religiosos
era querer pegar Jesus em alguma falha. Quando nós lemos João capítulo 8, nós percebemos que a intenção deles está nítida. Eles não queriam a mulher, eles queriam matar Jesus. Só que eles pegam a mulher no ato e eles estavam tão doentes, havia uma psicose tão grande neles de querer matar Jesus e pegar Jesus, que eles esqueceram de trazer o homem também. Porque o que a lei ordena é que os dois sejam executados, o adúltero e a adúltera. Só que eles trazem sua mulher. E ele estava tão cego, que eles chegam com a mulher, jogam nos pés de Jesus e ficam gritando e berrando direto. E tu, o que faz? Nós pegamos a mulher no ato. Pegamos ela adulterando. A lei manda apedrejá-la. O que tu diz? O que o senhor... E ficava uma pressão, coagindo Jesus. Isso é chamado de pressão psicológica, para que não dê tempo da pessoa pensar e raciocinar. É isso que o inimigo quer que você faça. Ele quer te dar pressão psicológica, para que você não pense. E na hora de falar, não pese as suas palavras e nem imersa ela com uma fita métrica, para que você fale racionalmente e depois venha se arrepender porque falou coisas que não deveriam ter falado. Não deveria, por causa de uma ingerência das suas emoções. Só que eles estavam lidando com o mestre das emoções. Como eu passo legalmente o mérito para o Dr. Augusto Cury, né? Muito bom os livros do Dr. Augusto Cury. Eles estavam lidando com o mestre das emoções. Aí eles querem pegar Jesus em um descontrole emocional e psicológico. Ele é o mestre das emoções. Quanto mais eles pressionavam, mais calado Jesus ficava. Ei. Vou falar. Ei. Estão falando mal de mim, pastor. Fala nada não. Ah, mas ele está me ofendendo demais. Fala nada não, rapaz. Não, mas eu... Aquieta-te. No tempo certo. Na hora exata tu vai falar. Eu vou contar o que aconteceu comigo uma vez. Uma vez uma pessoa mandou, ainda me lembro, 9 áudios para mim, mas, rapaz, sabe aqueles áudios que você abre? Me descascando. Me deixando mais baixo do que o chão. Como diz aí o ditado, a pessoa arrebentou comigo em palavras. 9 áudios mesmo. Foi quebrando tudo, rapaz. Quebrando tudo. E no momento eu quis me atribular, quis me angustiar. E eu comecei a conversar com a minha esposa sobre esse assunto. Que eu ia responder aquela pessoa à altura. Que eu ia falar com aquela pessoa. E eu já estava convicto que eu ia responder. Porque a pessoa foi extremamente grosseira comigo, agressiva, ofensiva. Quando a pessoa vem cheia mesmo, carregada e destilha o veneno dela. Só para te jogar lá para baixo. E é aí que você tem que aprender essa arte. A arte de gerenciar uma ofensa. Eu conversando com a minha esposa. Olha como a minha esposa foi usada por Deus. Ela disse, meu filho, você está muito irado. Você está muito zangado. Não foi certo que ela falou com você. Mas não responde ela agora não. Porque se você responder ela do jeito que você está aí, você vai ferir ela. Vai. E eu me conheço. Quando você está assim, não responde ela agora não. Tá? Espere um tempo, deixa você se acalmar mais. Aí você responde essa pessoa. Sabe quantos dias eu esperei para poder responder essa pessoa? 7 dias. 7 dias. Os ânimos se acalmaram. E eu respondi a essa pessoa de uma forma sábia para a glória de Deus. Pouco tempo depois, essa mesma pessoa que me ofendeu, que me magoou bastante em palavras, passou um áudio me pedindo uma ajuda, precisando de mim. Sabe o que eu fiz? Eu ajudei. Porque a gente tem que ser crente
não é só dentro de uma igreja com o microfone na mão, não. Crente com o microfone na mão, todo mundo é. A gente tem que ser crente nessas horas, tá? Aí sim, significa o exemplo que Jesus falou. É uma pessoa te ferir na face direita e você oferecer a esquerda para ela. E assim sucessivamente. E eu ganhei aquela pessoa. Ganhei. Agora, imagine se eu tivesse partido para cima e revidado com agressão. Porque a palavra dela foi dura, suscitou a minha ira. Suscitou, doeu. Eu sei que dói. Eu sei. Lebacanto que esse ne mandagamanto sob equilibriere. Só que Deus está mandando eu falar para pessoas aqui. Aquieta-te. Que tu vai ver o meu agir na tua vida e na vida daqueles que te ofenderam. Labai tocai assá, tuminabacalabria. Você vai ver o meu agir. Ei, precisa você se justificar para ninguém. Não se justifica, não. Quem nos justifica é Deus. Tebandagandorso. Quem te justifica é Ele. É Ele. Tá? Aquieta-te, fica na paz. Que os céus vão bradar e vão responder por ti. Jesus, calado estava, calado ficou. Eles pressionando. Jesus esperou chegar a hora. Na hora dele, ele respondeu. Não foi na hora deles, dos ofensores. Ei, responda um ofensor na sua hora, no seu tempo. Não é na hora do ofensor, não, porque ele vai ficar te agredindo, te ferindo, te xingando, querendo que você desça do pedestral da moral, da espiritualidade, da razão e parta para os planos baixos. Fique na sua, fique na paz. Porque Deus vai te dar a palavra certa no tempo certo, para a glória do nome dele. Tá? Aquieta-te e acalma-te. Que Deus os abençoe. Essa palavra é tremenda. Eu vou encerrar porque já passou de 20 minutos o vídeo. O meu pensamento era 15 minutos. Tá? Queridos, compartilhe esse vídeo. Tá? Compartilha. Vemos aqui os exemplos. Aprenda com o mestre. Jesus não respondeu no tempo deles. Respondeu no tempo dele. E a palavra de Jesus foi um tapa na cara deles. Aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos saíram envergonhados. É isso que Deus está dizendo para você nessa tarde. Os que te acusam, os que te perseguem, os que te ferem, os que te machucam, os que te maltratam, vão sair envergonhados se você se aquietar e esperar o tempo de Deus. Agora, se você der lugar ao teu eu, aí você vai perder completamente a razão. Tá bom? Deus te abençoe. Que o Eterno nos dê sabedoria. Que Ele nos ajude a controlar as nossas emoções. E que Ele nos ensine essa arte. A arte de responder as críticas destrutivas e as ofensas, porque o nome do El Shaddai será glorificado de uma forma tremenda na nossa vida, para louvor e adoração do nome dele. Amados, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comprar o nosso livro, tá? A morte e a vida se encontram no poder da língua. Que Deus vai te abençoar. Eu trago uma palavra tremenda, falamos também um pouco sobre a luz da ciência e trago exemplos, tá? Poderosos que aconteceu comigo e exemplos de pessoas que eu acompanhei no meu ministério. Tá bom? Que o Senhor os abençoe poderosamente. Vamos orar. Deus, obrigado por tudo. Cobre
o teu filho e a tua filha com teu sangue, joga todo o mal por terra, confirma a tua vitória, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amados, que eu prometi que ia depois contar o meu testemunho, não vai ser agora, tá? Depois eu vou contar com detalhe o meu testemunho do que o Senhor fez na minha vida. Durante esse processo, de maio para cá, dia 14 de maio para cá, onde eu já passei por 2 processos cirúrgicos para a glória do nome do Senhor, e o Senhor fora comigo, o benigno e o bondoso Deus. Céus abertos sobre as vossas vidas, meus irmãos. Forte abraço.